Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. E vamos aos destaques desta edição. O Banco do Brasil anuncia lucro histórico de 21 bilhões de reais em 2021. Entenda as razões do crescimento inédito da estatal fundada em 1808 e as projeções para 2022. O Itaú avança sobre os bancos digitais e surpreende com os lucros em 2021. A instituição, agora com um novo presidente, teve alta de 45% nos ganhos no ano passado. Conheça também os resultados do Bradesco e Santander. Guerra entre os aplicativos de entrega. O Rappi quer o fim dos contratos exclusivos que o iFood mantém com restaurantes e bares no Brasil e vai ao CAD essa semana pedir medidas mais duras contra o rival. Notícia ruim para os cervejeiros do Brasil. O preço da Heineken vai subir. Novos aumentos de preços devem acontecer nas cervejas do grupo holandês. E a Amazon anuncia que vai expandir a estrutura de computação em nuvem no Brasil. Saiba qual é a cidade escolhida por uma das empresas mais valiosas do planeta. E o Vale do Silício, sede das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem buscado profissionais na América Latina. É um grande negócio para ambos os lados, tanto para as empresas brasileiras quanto para os brasileiros contratados. Isso tudo e muito mais, o Business está no ar. E a gente abre a edição do programa para destacar os 3 maiores bancos privados do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, que lucraram 69 bilhões e 400 milhões de reais em 2021. Isso significa um aumento de 30% em relação a 2020. É um crescimento robusto depois de um ano conturbado para o setor por conta dos efeitos da pandemia, especialmente das provisões, que são os recursos reservados para enfrentar uma possível inadimplência de pagamentos dos clientes. Isso fez com que os bancos reduzissem os lucros em 2020. O Bradesco e o Santander foram os primeiros a apresentar os balanços do último trimestre que vieram abaixo das expectativas. Quando eu falo isso, parece que foi mal, né? Mas não dá para dizer que vai mal uma empresa que lucra 26 bilhões e 200 milhões de reais em um ano. E eu estou falando, evidentemente, do Bradesco, que teve uma alta aí de 34%. O Bradesco, que é o segundo maior banco privado do país. Mas quem mais se destacou nesses 3 balanços foi o Itaú, o maior banco do país, com alta de 45% no lucro em 2021, comparado ao ano anterior, que veio muito acima do que o mercado esperava. O Itaú lucrou 26 bilhões e 879 milhões de reais em 2021. No balanço do Itaú, chamou muito a atenção o desempenho do seu próprio banco digital, o IT, que atingiu 14 milhões e 600 mil clientes, dos quais mais de 66% têm menos de 35 anos. Só no 4º trimestre, o IT conquistou 4 milhões e 700 mil novos clientes, sendo que 86% não possuíam relacionamento antes com o Itaú. Isso foi motivo de muita comemoração para o banco agora presidido pelo Milton Maluhy, porque é um segmento que bate de frente com Nubank, Inter e C6 Bank. A competição entre os bancos tradicionais e os digitais segue acirrada, mas um fato merece ser destacado. Os bancos, esses 3 que eu acabo de mostrar, lucram cada vez mais. E por falar nos bancos privados, presta atenção no resultado que o Banco do Brasil apresentou nesta semana. O banco, que foi a primeira empresa brasileira a ser listada em bolsa, anunciou um lucro recorde, histórico. A estatal fechou 2021 com ganhos de 21 bilhões de reais, uma alta de 51,4% sobre o ano anterior, superando a marca histórica de 2019, quando o banco lucrou 17 bilhões e 800 milhões de reais. É um resultado que veio bem acima das previsões de praticamente todos os bancos de investimentos.
E o que justifica esse crescimento histórico? O maior crescimento veio da carteira do agronegócio, que avançou 29,4% na comparação anual. O Banco do Brasil é líder no segmento de crédito do agro, para o produtor rural, seguido do Bradesco. A carteira de crédito da estatal também cresceu 17,8% e foi a 874 bilhões de reais. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, em nota, afirmou que esse lucro recorde aproxima o Banco do Brasil da rentabilidade dos bancos privados, uma antiga cobrança do mercado mostrando retorno e solidez. O Banco do Brasil, que está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros, fez projeção muito favorável para 2022. A estatal prevê lucro ainda maior que o ano passado, entre 23 e 26 bilhões de reais, com crescimento em variados segmentos, como uma expansão de 10 a 14%, tanto para empréstimo para pessoas físicas quanto para o agronegócio. Como se vê, o Banco do Brasil terá 2021 e talvez 2022 como anos dourados. A instituição, que foi fundada em 1808, nunca lucrou tanto como agora. E o Facebook fecha um acordo de 90 milhões de dólares para encerrar um processo sobre privacidade. A proposta foi apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em São José, na Califórnia. A ação acusa o Facebook de rastrear a atividade de usuários mesmo após eles se desconectarem da rede social. A empresa nega as irregularidades, mas aceitou proposta para evitar os custos e os riscos de um julgamento. E o WhatsApp anunciou planos no Brasil. A empresa acaba de contratar um diretor para liderar a operação no país. Esta é a primeira vez que o WhatsApp contrata uma liderança por aqui e a segunda vez que tem um diretor em um país fora dos Estados Unidos. Antes, o único país com direção local era a Índia. É bom lembrar que o WhatsApp é uma empresa que pertence à Meta, dona também do Facebook e Instagram. E o escolhido no Brasil é Guilherme Horn, ex-diretor de estratégia do Banco BV e com passagens pelas corretoras Ágora e Orama. Horn assume em março com a missão de expandir o WhatsApp para as empresas. Um dos braços de crescimento do aplicativo é o WhatsApp Business, uma versão gratuita do aplicativo desenvolvida especialmente para pequenas empresas e com milhões de usuários no Brasil. A ideia é que a versão ganhe mais aderência entre as empresas, fomentando o uso do WhatsApp como uma plataforma de negócios e de social commerce, em que os usuários possam fazer diretamente compra e transações. Guilherme Horn diz que o WhatsApp hoje é essencial, e não apenas para o contato entre famílias e amigos, mas como as empresas querem se relacionar com os clientes. E a Amazon anunciou que vai expandir a estrutura de computação em nuvem no Brasil. O Rio de Janeiro foi a cidade escolhida para expandir a divisão de serviços de computação em nuvem. A companhia, uma das mais valiosas do planeta, já tem uma estrutura montada em São Paulo, além de lugares menores de armazenamento de dados em Fortaleza. A gigante americana de Jeff Bezos informou que a nova Local Zone da Amazon Web Services se junta às 16 existentes nos Estados Unidos e a mais 30 planejadas para serem lançadas em 26 países a partir deste ano. A gente pensa que o maior negócio da Amazon hoje é o varejo eletrônico e não é mais. O negócio mais rentável da Amazon é a computação em nuvem. Essa área, para se ter ideia, gerou 17 bilhões e 700 milhões de dólares em receita só no quarto trimestre de 2021, uma alta de 39,5% na comparação com o período de 2020. A companhia também atingiu 33% no mercado mundial de infraestrutura em nuvem nos 3 últimos meses de 2021, superando as rivais Microsoft e Google. Agora uma má notícia para os cervejeiros do Brasil. Preparem os bolsos porque o preço da Heineken vai subir. Novos aumentos de preços devem acontecer nas cervejas do grupo holandês, dona de marcas como Amstel, Eisenbahn, Baden-Baden, Skin e a própria Heineken.
Mas o aumento não vai acontecer só no Brasil, deve acontecer no mundo todo. O avanço da inflação globalmente tem elevado os custos de produção a patamares jamais vistos pelos executivos, segundo o grupo, e pressionado a mais reajustes. A cervejaria diz que projeta um crescimento de custos na casa dos 15%, muito pelo forte aumento dos preços de commodities, energia e frete. E por falar em Heineken, o Brasil fez a alegria da marca nos 3 últimos meses de 2021. Os brasileiros mais do que dobraram o volume consumido da marca no ano passado, se a gente comparar com o período pré-pandemia. O crescimento no volume de cerveja vendido pela marca no Brasil ocorre depois de a Heineken reformular a estratégia por aqui. E qual foi essa estratégia? Foi focar nos rótulos mais caros. De acordo com a Heineken, esse foco ajudou a companhia a ganhar participação no mercado de cervejas, crescendo no segmento premium quase 30%, liderado por Heineken e Eisenbahn. Marcas como Amstel, Devassa e Tiger cresceram cerca de 25% em volume de vendas. Até mesmo a cerveja sem álcool teve crescimento. A Heineken 0.0 mais do que dobrou nas vendas. O segmento econômico, no entanto, teve uma queda de quase 30%. O Brasil é um dos principais mercados da marca Heineken no mundo. Por aqui, a liderança do setor cervejeiro é da Ambev, com uma fatia de 61%, com marcas como Brahma, Skol, Bohemia e Original. O grupo Heineken ocupa a segunda colocação, com 18% do mercado. E uma guerra entre os aplicativos de entrega. O Rappi pede o fim dos contratos exclusivos que o iFood mantém com restaurantes e bares no Brasil. Durante a semana, o Rappi protocolou uma petição contra o concorrente no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O aplicativo argumenta que a saída recente de concorrentes, como o Uber Eats, a partir de 7 de março do Brasil, fará o iFood ficar gigante no mercado. O Rappi diz ainda que, mesmo com a atuação preventiva do CAD, as práticas do iFood seguem prejudicando o mercado, sendo necessária a adoção de novas restrições por parte das autoridades. O documento entregue ao CAD pede a revisão da medida provisória determinada pelo CAD em março do ano passado, que impede a celebração de novos contratos de exclusividade com restaurantes e bares pelo iFood, mas não interfere na renovação de contratos já existentes. A petição menciona ainda uma decisão da Noruega de impedir que aplicativos celebrem contratos de fidelidade com restaurantes, justamente para evitar concorrência desleal. A realidade é que o mercado de entregas de refeições tem poucos concorrentes no Brasil. O líder do setor é o iFood, um aplicativo fundado no Brasil em 2011 com 80% de participação. Na segunda colocação vem a colombiana Rappi, que agora, com a saída do Uber Eats, se transforma no maior concorrente do iFood no Brasil. A Toyota anunciou que vai começar a exportar motores para os Estados Unidos a partir da fábrica da montadora em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Com o contrato, cujos embarques começam em setembro, a Toyota precisará aumentar o número de trabalhadores em 38%. Serão abertas 150 novas vagas de emprego, elevando o total de empregados na unidade para 540. A fábrica de motores de Porto Feliz é vizinha da unidade que produz os automóveis em Sorocaba. Para atender a essa nova demanda, a fábrica passará a operar 24 horas por dia. Você embarcaria nessa? Empresa de bilionário abre venda de passagens para voo espacial por $450 mil. A Virgin Galactic de Richard Branson já comercializou 700 bilhetes a interessados registrados em uma lista de espera e, desde quarta-feira, abriu oportunidade ao público em geral. E o Vale do Silício, sede das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem buscado profissionais na América Latina. Duas são as razões que fazem com que empresas americanas se interessem pela mão de obra do Brasil e outros países.
O primeiro é o fuso horário daqui, que é muito parecido com os Estados Unidos. E os profissionais latinos aceitam remuneração bem inferiores do que as companhias americanas estão acostumadas a pagar e no momento em que elas são forçadas a subir salários nos Estados Unidos pela pressão inflacionária. Do lado do profissional brasileiro, é interessante porque se ganha em dólar. Desde o início da pandemia, o real perdeu mais de um quarto do valor e não só o real. O peso argentino e o peso colombiano também estão entre as moedas de pior desempenho nos últimos 2 anos. Esse movimento é ajudado também pela revolução do trabalho remoto. Muitos profissionais deixaram cidades americanas caras, como Nova York e São Francisco, para lugares com um custo de vida menor. E muitas das empresas acompanharam essa transformação e passaram a aceitar profissionais de qualquer lugar do mundo. E não é só no Vale do Silício que isso tem acontecido. Nos últimos meses, o número de empresas estrangeiras que contratam na América Latina aumentou 156%, mais do que qualquer outra região. Engenheiros de software lideram o movimento, de acordo com a empresa de contratações Deal. Há ainda uma guerra que já chega no Brasil, por profissionais ligados à área de tecnologia. De acordo com uma projeção da Korn Ferry, até 2030 faltarão pelo menos 1.200.000 profissionais de tecnologia nos Estados Unidos. E a Embraer, a empresa brasileira que mais subiu na Bolsa de Valores de São Paulo no ano passado, fechou parceria com a companhia aérea norueguesa Widerøe e a Rolls-Royce para pesquisa sobre aeronaves sustentáveis com emissão zero. O estudo deve durar 12 meses. Os avanços na pesquisa científica, de acordo com a companhia, podem tornar a energia limpa e renovável um grande facilitador para uma nova era da aviação regional. A Jean Meijer, CEO da Embraer, diz que o objetivo da colaboração é criar soluções de voo que atendam segmentos de mercado de maneira verde. E por falar em Embraer, a empresa sediada em São José dos Campos não para de fechar negócios. Nessa semana, a American Airlines assinou um pedido para 3 novos jatos E175 da Embraer. O valor do contrato é de 160 milhões de dólares, cerca de 830 milhões de reais. A aeronave será operada por uma subsidiária da American Airlines. Na última quarta-feira também a Embraer recebeu a encomenda de até 90 carros voadores, como são chamados os eVTOLs, as aeronaves elétricas de pouso e decolagem. Os pedidos foram feitos por 2 empresas australianas, uma delas que também atende atrações turísticas emblemáticas do país. E o investimento em startups brasileiras bateu recorde em 2021 e ultrapassou 50 bilhões de reais, quase 200% superior ao ano de 2020. Com a pujança no setor, é natural que apareçam casas de investimentos focadas nas startups. Hoje a gente vai receber um investidor que acaba de criar uma gestora para administrar 10 empresas e startups que ele, ao lado de outros 2 sócios, aportam. Pedro Engler, que é sócio da NVA Capital, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. A primeira pergunta que eu quero falar é que, diferente do brasileiro Eduardo Saverin, que foi o cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, diferente dele, que investe em empresas asiáticas, vocês 3 só investem em empresas brasileiras. Por quê? Bom, Bruno, obrigado pelo convite. O Brasil, não tem nenhuma dúvida que é uma terra de oportunidades. A gente tem muita coisa boa acontecendo aqui, existem muitos problemas, muitas dores, e a tecnologia que está vindo e muito desenvolvida pelas empresas do Vale do Silício estão nos ajudando a resolver esses problemas. E quando a gente empreende, tem uma coisa que é interessante, que é um empreendedor de sucesso, uma empresa que empreende com sucesso, uma comunidade empreendedora, ela tem conhecimento, capital e rebeldia. E a gente conhece mais o nosso mercado, a gente conhece mais a realidade daqui. O Saverin, ele foi educado lá fora, ele conhecia muito o mercado. Então, obviamente, são mercados enormes, mas tem as suas complexidades, tu tem que ter o teu conhecimento. Então, empreender no Brasil, não tenho nenhuma dúvida que tem os seus desafios, mas tem para todo mundo, mas tem oportunidades que justificam esse risco. Bom, a NVA Capital, geralmente vocês queriam entender basicamente o modelo de negócio de vocês. Em geral, vocês aportam quantos por cento e quanto vocês investem em geral em uma empresa?
Imagino que são alguns milhões de reais. Legal. A gente gosta muito de empresas que estão no estágio mais inicial de validação de produto, então isso no mercado se chama de seed ou pre-seed, investimentos semente ou antes, e a gente aporta um valor entre 1 e 10 milhões de reais para uma fatia entre 10 e 20% da empresa. A gente acaba ficando com uma fatia relevante da empresa, que é esse percentual, por isso a gente tem que aportar uma quantidade de recursos para que ela possa fazer bom uso e ter um alto crescimento com esse capital. Bom, deixa eu contextualizar ao nosso público quem é o Pedro, o Marcelo e o Eduardo, né, que são os 3 sócios. Eles foram praticamente os primeiros sócios da XP, quando a XP cabia numa salinha no centro de Porto Alegre, né? Eles saíram da XP e foram para o Vale do Silício, estudar no Vale do Silício, a sede aí das maiores empresas de tecnologia do mundo. O que vocês tiraram lá? Quais foram as grandes lições que vocês aprenderam no Vale do Silício? Legal. De fato, o Marcelo cofundou a XP junto com o Guilherme e eu e o Eduardo entramos na sequência. Foi uma oportunidade, uma jornada fantástica. Quando a gente saiu da XP, todos os 3 acabaram indo para o Vale, descobrindo aquele novo mundo. E quando a gente chega no Vale do Silício, isso eu estou falando de 2015, 2016, ficava claro que aquilo ali era como se fosse um lugar no tempo. Eles estavam à nossa frente, usavam armas melhores, ferramentas melhores, formas mais eficientes, e ficou nítido que se a gente voltasse a empreender da forma que a gente empreendeu, né, na XP, a chance de dar certo era muito baixa. Então a gente quis se armar com aquelas novas ferramentas e vir para cá utilizando elas aqui. E a gente investiu nas empresas... Mas se fosse pegar uma lição, eu sei que, imagina, é isso que você está falando, você chegou, em 2015, 2016, a XP já era grande, mas vocês chegaram, a um alto executivo como você e os seus sócios eram, vocês chegaram no Vale do Silício aí, aprendendo mesmo. Se fosse elencar uma lição que vocês aprenderam lá, qual seria? Nenhuma dúvida, colocar o cliente no centro. O poder saiu das empresas, antigamente nós determinávamos o que o cliente ia consumir e hoje o poder, né, dado a abundância de empresas que estão entrando no mercado, com as barreiras de entrada menores, tu tem muito mais oferta e nós consumidores temos mais direito à escolha. Logo, quem não colocar o cliente em primeiro lugar e começar a criar a partir do cliente, não vai ter lugar no mercado. Ô Pedro, esses investimentos aí que eu acabo de falar, recordes, né, no ano passado, 50 bilhões investidos em startups brasileiras, nos passa a impressão, e é isso que eu quero perguntar para você, que está mais fácil hoje para o consumidor experimentar o novo, muito mais fácil do que anos e décadas atrás. Você tem essa mesma percepção e por que o consumidor hoje quer um pouco experimentar tanto um serviço quanto um produto novo? Legal, Bruno. Tem uma pesquisa que saiu que o consumidor entende que pequenas marcas resolvem melhor a sua dor do que grandes marcas. Então, ele está aberto a experimentar o novo. E na medida que eu vou usando o Uber, eu vou usando o Rappi, eu vou usando uma solução digital, eu não quero mais ir no cartório e sofrer na fila ou ir no banco e passar 15, 20 minutos. Eu quero experimentar essas novas experiências. Então, o consumidor está aberto a experimentar o novo, criar o novo está mais fácil e a tecnologia está fazendo com que o ciclo dos produtos e serviços fique cada vez mais curtos. Logo, tem muita oportunidade de transformar mercados, por isso que tem tanto investimento apostando nessa talvez transformação aí histórica que a gente está vivendo da digitalização. Bom, vocês investiram em empresas do mercado financeiro, que não é nenhuma novidade, vocês vêm do mercado financeiro. Vocês têm educação, quais outros segmentos que vocês estão? E eu gostaria que você adiantasse aí um pouco também novos segmentos que vocês estão de olho, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Legal. A gente está muito forte em cima de conteúdo, a gente acha que o conteúdo existe cada vez mais a gente vai ter que chegar próximo dos clientes, né, que eles precisam, então o conteúdo é uma estratégia muito bacana para isso. Não tenho nenhuma dúvida que a educação segue sendo muito relevante, porque como as coisas estão mudando muito rápido, a gente tem que ficar aprendendo com cada vez mais intensidade. A transformação do mercado financeiro, que era muito oligopolizado, a gente viu aqui no início do programa, né, os 5 grandes bancos com lucros, ali ainda tem muita oportunidade para ser explorado, então a gente vai ficar focado aqui, porque como a gente tem que ter algum conhecimento do mercado para poder explorar melhor, né, essas oportunidades que existem. Então a gente vai para falar assim sobre os pilares aí, como você gosta de falar, do empreendedor. Primeiro que eu gostei uma vez que você falou que para você ser um bom empreendedor, você tem que ser um pouco mais velho, né? Porque a gente às vezes tem impressão que essas startups deixam às vezes do dia para a noite jovens aí de às vezes de 20 e poucos anos bilionários. Mas você tem uma visão, acho que você aprendeu também no Vale do Silício, que o bom empreendedor tem que ter um pouquinho mais de 40, não tem?
Tem uma pesquisa de Harvard, a melhor idade para o cara empreender é 40 anos, porque é ali que ele tem muito conhecimento, ele conhece muito o mercado que ele tá inserido. Ele tem capital, né? Conhece pessoas, tem alguma credibilidade no seu nome, e se ele está empreendendo, ele está rebelde. Então, são os 3 ingredientes que a gente precisa para poder ter sucesso. Então, a gente adora investir no cara que já estava no seu mercado e está resolvendo melhorar aquele mercado. Essa, para a gente, é o filé. Bom, nós recebemos aqui o Pedro Engler, que é sócio aí da NVA Capital. É muito bom receber, Pedro, quero externar aí, pessoas que acreditam, sobretudo nas empresas brasileiras e no país. Portanto, parabéns aí para você e para os seus 2 sócios. Legal, obrigado pela oportunidade. Obrigado. O grupo canadense Brookfield, dono de empresas como a Tegra Incorporadora no Brasil, tem negociado a venda das participações que possui em shoppings brasileiros, como o Shopping Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo, e o Rio Sul, no Rio de Janeiro. São 3 shoppings localizados em áreas nobres dessas capitais. A participação da Brookfield só nesses 3 shoppings é avaliado em mais de R$1 bilhão. A razão da decisão da canadense não tem nada a ver com um desânimo com o Brasil. A companhia vem se desfazendo do seu portfólio de shoppings em todo o mundo nos últimos anos. Tempos atrás, a empresa se desfez de uma participação minoritária de 21% do Shopping Leblon ao preço de R$275 milhões. O aplicativo Buser de transporte rodoviário, que tem crescido em várias regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, anunciou o primeiro passo no mercado corporativo ao fechar uma parceria com o site Voo, voltado ao transporte de funcionários de empresas e fundado em 2018. O mercado rodoviário transportou mais de 3 milhões de passageiros em 2021, uma alta de 14,8% se a gente comparar com 2019, ano pré-pandêmico. Cerca de 10% dos usuários viajaram a trabalho de ônibus por questões ligadas ao trabalho ou estudo. A Buser quer entrar no setor de viagens a trabalho. A Buser, para quem não conhece, oferece por meio de um aplicativo bilhetes de ônibus intermunicipais e interestaduais com até 60% de desconto em relação às linhas tradicionais. O banqueiro André Esteves vai voltar a ser o presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, cargo do qual está afastado desde o fim de 2015, quando foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. Posteriormente, Esteves foi absolvido das acusações. O BTG informou que Esteves será indicado para presidir o Conselho em Assembleia de Acionistas marcada para abril. O atual presidente do Conselho, Nelson Jobim, continuará no banco como conselheiro. E por falar no banco, o BTG teve lucro recorde em 2021. O banco, fundado por Esteves, teve ganhos de 6 bilhões e 493 milhões de dólares, uma alta de 60,3%. Além do aumento do lucro, o BTG Pactual teve marcos relevantes em 2021, como terminar o ano com 980 bilhões de reais em recursos. No início de fevereiro, o banco alcançou R$1 trilhão sob gestão. Num mundo pós-pandemia, com falta de empregos em diversas regiões do planeta, incluindo o Brasil, ninguém poderia imaginar que tem gente desdenhando de trabalho, mas tem. Uma onda de funcionários pedindo demissão sem ter um destino preocupa empresas nos Estados Unidos e Europa e, de alguma forma, tem chegado ao Brasil. Em 2021, os Estados Unidos bateram um recorde de profissionais pedindo demissão. Só em novembro foram 4,5 milhões de pedidos, ou 3% da força de trabalho. O movimento tem até um nome, chama-se Big Quit, ou a Grande Renúncia. O início ocorreu nos Estados Unidos depois que companhias passaram a exigir que os funcionários voltassem aos postos de trabalho presencialmente. Foram registrados protestos especialmente dos mais jovens, parte da geração Millennium, que vai dos 26 a 40 anos, e também da geração Z, abaixo dos 26 anos. Duas são as queixas de quem pede demissão sem ter um trabalho em vista: as supostas condições de trabalho insatisfatórias e a preocupação com a saúde mental e o desejo de reorganizar a vida e trabalhar menos. A onda tem ocorrido também em países como Reino Unido e China. Mas e como fica o Brasil nessa?
É claro que a realidade é diferente aqui. Aqui são os profissionais mais qualificados que puxam a onda de pedidos de demissão. Se nos Estados Unidos a maior parte da renúncia foi provocada por profissionais da base na pirâmide, com salários mais baixos, no Brasil é no caminho inverso. De acordo com a consultoria Robert Half, no terceiro trimestre de 2021, 51% das demissões de profissionais qualificados com ao menos ensino superior ocorreram a pedido dos colaboradores. Uma outra parte da pesquisa, feita com 1.161 profissionais, constata que 49% destes profissionais que estão empregados pretendem buscar um novo emprego neste ano. A maior motivação é o salário, seguido do desejo de aprender algo novo e, por fim, ter realização profissional. De acordo com Lucas Nogueira, diretor da consultoria, antes as empresas eram mais preocupadas em oferecer apenas um bom salário. Hoje, depois da pandemia, as pessoas passaram a olhar para outras coisas como flexibilidade. As áreas, segundo ele, onde mais tem briga por talentos são tecnologia, logística e área técnica do agronegócio. Em resumo, a tendência de saúde do emprego sem destino, que ainda está em alta nos Estados Unidos, por aqui ocorre apenas com os mais abastados. E com isso a gente vai ficando por aqui. O Business volta no outro sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.